Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar início à nossa aula de hoje, dando continuação. Nós estávamos falando sobre forças, né, atuando em correntes. Então vamos dar continuidade, né, sobre o caso de forças magnéticas sobre correntes. Isso daí é o princípio de funcionamento do motor elétrico. Ok? Então vamos tentar entender bem essa física do funcionamento do motor elétrico, que é a base, né, matemática dela está no entendimento das forças magnéticas atuando em correntes, tá? Então vamos lá. Então isso aqui nós trabalhamos na aula passada, né? Foi correntes, efeito Joule, campos magnéticos, né? Discutimos a lei de Ampère. E aqui forças magnéticas, né? E forças magnéticas em correntes, né? Em correntes elétricas. E aqui nós colocamos, eu falei que eu ia mostrar nessa aula de onde que vinha esse momento de dipolo magnético, né? Que é proporcional uma multiplicação da corrente pela área, proporcional à corrente e à área da espira. Beleza? Então vamos discutir isso aqui um pouco melhor. Vamos lá, vamos fazer a prova disso. Aqui, então isso daqui o conteúdo é forças, força magnética, né? Sobre uma corrente. Okay? Então vamos lá. A definição desse problema é o seguinte: você tem uma força, um elemento de força, se você quiser colocar dessa forma, um elemento de força, ele é a corrente, o elemento de, de corrente, isso daqui, produto vetorial com o campo, né, a indução magnética. Tá? Isso daqui é um elemento de força. Tá? Se você tiver pensando de um ponto para outro aqui, entre A e B. Aqui está um elemento de corrente, né, que é um elemento de linha, ok? E esse fio está sendo circulado aqui por uma corrente I. Então, para você saber a força que vai atuar sobre o comprimento total, você tem uma integral de linha, que vai ser a força, vou colocar aqui, a força vai ser, saiu fora dessa integral, integral de A até B, de dl, de dl vetor B. Tá? Isso daqui é a força completa. Para os casos particulares, né? Casos de um elemento linha reta, né? Caso 1. Se você tiver um elemento de linha reto aqui, elemento de linha, e esse elemento de linha ele é uma reta sobre uma reta L, ok? Por L, ou qualquer direção. E você tem aplicação aqui sobre tem um campo magnético que está passando sobre esse elemento, um campo B. Então, nesse caso aqui, se você toma os pequenos elementos e ele é uma linha reta, esse aqui vai ficar o próprio comprimento L, tá? E o campo constante, um campo constante, tá? Então, nesse caso aqui, é um campo constante, tá? E uma linha reta. Com isso daqui, esse vai ser os casos que nós vamos trabalhar, tá? Não vou entrar nos outros casos mais complicados. Mas isso daqui vai levar ao seguinte: a força que vai estar atuando, a força vai ser a corrente
que é o valor da corrente, quantos amperes que é, L, tá? Que é o comprimento, vetor B. L vetor B. Ok? Então, se o L aqui, vamos supor, valores aqui, o L seja igual a, vamos colocar um valor aqui, 3 teslas na direção, e o B, ele tem componente, B tem componente, vamos lá, 2 na direção I, mais 4 na direção J, tá? Que é essa direção aqui. E a corrente é uma corrente de 5 amperes, tá? Aqui B dado em Tesla e o L dado em metros. Okay? Então você calcular a força que vai estar atuando e a direção dela, a força, você já usa a regra da mão direita aqui. Então você tem o L, okay? O L vetor B. Okay? L vetor B. L, usando a regra da mão direita, o que você vai ter? Você vai apontar o seu dedo principal, né, que é o apontador, na direção de L, né? E aí esse outro vai na direção do B. O produto vetorial L vetor B, você está aqui. Aqui vai ser L vetor B, ele vai estar o campo saindo da página, né? Saindo da página, o nosso encontro. Vamos confirmar isso? Nós podemos confirmar isso colocando as direções aqui, ó. Isso daqui é a direção I, né? Perpendicular ao I, nós temos o J, e saindo da página é o K. Okay? Então vamos ver se vai dar na direção K esse campo. Então nosso F vai ser o quê? Nossa força vai ser o I, que ele é 5. Certo? Aí vem o L. O L, quanto que é o L? Ele é 3 metros na direção I. Produto vetorial com o campo B, que é 2 na direção I, mais 4 na direção J. Tesla. Calculamos o produto vetorial. Produto vetorial I com I dá 0. I com J dá K. Então só vai sobrar 5, 5 vezes 3, 5 vezes 3, né? E vezes 4. Né? Isso daqui, I vetor J. I vetor J. Isso aqui vai dar 5 vezes 3 vai dar 15, né? 15 vezes 4, 30 vai dar 60, né? Aqui deu 60 newtons, né, na direção, direção, qual direção? I vezes J vai ser K. Como nós usamos a regra da mão direita, você já tem uma ideia para onde que vai estar apontando a força. Tá? Então a força está saindo aqui. Então você está passando uma corrente, né? Uma corrente aqui de 5 amperes, corrente I, 5 amperes, por esse fio de comprimento L em linha reta, você calcula esse produto vetorial. Com isso você vai ter o valor da força. Então esse fio vai estar sendo puxado com essa força, né? Tentando sair fora da página. Ok, munido disso daqui, vamos agora calcular a força sobre uma espira. Vamos fazer o caso bem simples de uma espira quadrada. Então vamos lá. Eu vou desenhar aqui para ficar mais fácil. E então eu vou ter o que aqui? É o x, o y e o z. X, y, z, nosso sistema de referência. Sabemos que aqui é o direção I, aqui é o J, né? E aqui é o K. Okay? I, J, K. Beleza. Com isso daqui nós vamos colocar um campo magnético. O campo magnético ele vai estar paralelo ao eixo J. Ele vai ser um B, vai ser um B de Y, tá? Ele só tem a componente Y, na direção J.
Então ele está no Y aqui, beleza? Esse é um campo. Nós vamos colocar paralelo a ele uma espira. Vamos lá. Espira. Bom. Vou ver isso aqui. Aqui. É o ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Esses vértices. E essa espira está sendo circulada por uma corrente I. Corrente sendo circulada por uma corrente I. Nesse sentido anti-horário. Okay? E o comprimento aqui é da nossa espira. A parte de baixo é A. Do outro lado aqui é B. Tá? Então é A vezes B. Essa é a nossa área. Então a área aqui vai ser o quê? A área é igual a A vezes B. Okay? Com isso daqui agora vamos calcular o... Vamos fazer o cálculo do seguinte. Vamos calcular a força. Entre 1 e 2, entre 2 e 3, entre 3 e 4, entre 4 e 1 de novo. Circular, completo. Calcular a força completa sobre essa espira. Okay? Desse campo magnético. Então vamos lá. Entre 1 e 2. Okay? Então nós sabemos que a força, né, no caso de um segmento reto, que eu já calculei ali na página anterior, vai ser a corrente, né? E corrente L vetor B. Okay? L vetor B. O L nesse caso aqui, ele está na direção J. Né? Então, o L, ele é um vetor, ele é o módulo dele, né? Ele é o L, vamos chamar o módulo dele, na direção J. O B, nós sabemos que é o B na direção J também. O B é o B de Y aqui, né? B de Y na direção J. Então, esse produto aqui vai ficar a força, o I é dado no valor, né? A força vai ser o I, L, que é o L na direção I, não, L na direção J, produto vetorial com o BY na direção J. J vezes J, isso daqui dá 0. Okay? Porque estão na mesma direção. Produto vetorial, um vetor que estão paralelos, é igual a 0. Okay? Então, um vetor B dá 0. Vamos para o próximo ponto. O próximo ponto vai ser de 2 até 3. 2 até 3. Esse percurso aqui, de 2 a 3. De 2 a 3, nós vamos ter o seguinte. Aqui o L, ele é o módulo dele aqui, eu esqueci de colocar que aqui é o A, né? Tá? Esse aqui é o, esse L aqui seria o A, né? Aqui nesse caso aqui para subindo é o B, né? Que é o comprimento B. Na direção agora K. Tá? Ok, ele é B na direção K. Subindo, né? E o nosso campo é a mesma coisa, ele é constante, é isso daqui. Então vamos lá. O B, né? Ele é constante, ele é BY na direção J. Então vamos calcular a força. A força vai ser a corrente, né? Que é o módulo da corrente, quanto que é, tantos amperes. E o L, P na direção K, produto vetorial com o BY
na direção J. O que nós vamos ter aqui? O I, B, BY, K vetor J. Se você tem o K vetor J, qual vai ser esse resultado? Vai ser, isso daqui é menos I. Okay? Então você vai ter a sua força, vai ser igual a menos I, B, BY na direção I. Então, ao contrário, a força está atuando nesse segmento aqui, está na direção menos I, entrando na página. Tá? Força entrando na página. Vou colocar um xizinho, que é a força. A força magnética está entrando na página, empurrando para lá, ok? Agora, do segmento 2 é de 3 para 4. Segmento 3 para 4. Vocês podem conferir, o campo está antiparalelo, né? Nesse caso aqui, paralelo ou antiparalelo ao campo B, né? O deslocamento. Então, força igual a 0. E aí, de 4 para 1, vamos lá. Aqui, nós temos o nosso segmento, ele está ao contrário. Está o nosso L aqui. Ele está descendo, ao contrário. Então, ele é menos B na direção K. Okay? O campo B é a mesma coisa. Então, a gente calcula a força. A força vai ser igual a corrente menos B na direção K, produto vetorial por BY na direção J. E que dá isso daqui, a força vai ser menos IB, BY, K vetor J. K vetor J. Se você tem o K vetor J, você também vai estar na direção menos I. Como que você está na direção aqui menos I? Tá? Menos com menos vai dar mais. Nesse caso, a força ficou igual a I, B, BY na direção I. Então, a força nesse caso, como esperado, né? A força ela vai estar na direção I. Então, ela é um pontinho, vamos colocar. Pontinho. Saindo, né? Essa é a força. Nesse caso, está saindo. Saindo da nossa página aqui, né? Frente, esse plano. E do outro lado está entrando. Então, o que acontece aqui? Se você já começa a perceber o seguinte. De um lado, você tem uma força empurrando essa espira para lá e do outro puxando para cá. Isso aqui vai gerar um movimento em torno do eixo, né? Você fixar esse eixo aqui, em torno desse eixo, um movimento nesse sentido. Uma rotação nesse sentido, tá? Porque ela vai estar empurrando a força com torque em relação a esse centro, né? Para cá, e essa daqui rodando nesse outro sentido. Tá? Então nós podemos calcular o torque aqui. Como que a gente calcula o torque? Digamos a linha central aqui, por exemplo, tá? Em relação ao centro. E nós vamos calcular o torque. Torque é igual a R, lembra, o braço de força, vetor F. Tá? Então você tem, nesse torque aqui, lado esquerdo, a força está entrando, e aí somado com esse outro torque aqui, eles estão no mesmo sentido. Essa aqui a força está saindo, então você tem rotação nesse sentido. Se a gente assumir aqui que o R nesse lado aqui é um R, os valores aqui. O R é igual a, nesse caso aqui, ele é só metade, né? A sobre 2. Então ele é A sobre 2, né?
na direção J. Ok? Então nós vamos calcular a força. O torque vai ser igual a R, que é o A sobre 2, né, na direção J, produto vetorial com a força. O que é a força nesse caso aqui? Nós calculamos. É menos I, essa daqui, ó. Aí que está essa força aqui. Menos I, B, BY, né, na direção I. Com isso daqui, se você fizer isso, você vai ter menos, né, A, B, I sobre 2. ABI sobre 2, né? E J vetor I. J vetor I, você vai ter J vetor I vai ser menos K. Isso aqui vai ser menos K, que vai dar mais são K. Ok? Agora vamos para calcular esse outro aqui. Esse daqui. Aqui nós vamos ter um R, que vai sair daqui do centro, né? Nós estamos calculando torque. Vai estar no sentido contrário, aqui nesse ponto aqui, né? Ele vai estar menos J, né? O R vai ser igual a menos A sobre 2J. Ok? Então vamos lá. O torque vai ser igual a menos A sobre 2J, produto vetorial com a nossa força. Qual é a nossa força? É essa daqui que nós calculamos. Né? Então ela vai ser o I, B, BY na direção I. Com isso daqui nós vamos ter o quê? J vetor I. J vetor I vai dar menos K. Então vai dar mais isso aqui. E vai dar A, B, I sobre 2 na direção K. Opa, aqui em cima aqui nós esquecemos do BY, né? E aqui embaixo também o BY. Beleza? Nós estamos esquecendo aqui, ó, aqui o BY, né? E AB sobre 2 e faltou o BY. Aqui está o BY também. Beleza? Feito isso, essas correções. Agora você soma. Então o torque total, o torque resultante, vai ser o torque do lado esquerdo ali, né? Esquerdo, mais o torque, vamos lá, o torque do lado esquerdo, lado direito, e o torque do lado esquerdo. Esquerdo mais o torque do lado direito. Soma desses dois torques aqui. Esse mais esse. A sobre 2 vai ficar igual assim. A, B, vezes o I e o BY. Okay? Na direção K. Beleza? Tá. Agora aqui que vem uma coisa interessante, né? Que nós definimos lá atrás. Lembra que nós definimos que o torque ele poderia ser definido como torque igual a M vezes B. Okay? Quem que é o M aqui? O M é a corrente, né, vezes a área de forma vetorial. Okay? A área na forma. Quem que é a área na forma vetorial? A área aqui, ó, na forma vetorial, a área na forma vetorial, é você colocar o valor dela, AB, quanto que dá a área em si, não é? Se a corrente está circulando nesse sentido anti-horário, a gente usa a regra da mão direita, né, para fazer o seguinte. Então a área vai ser saindo na direção do dedo indicador. Se a corrente está tá no sentido anti-horário, colocando ali, né, a mão na espira no sentido anti-horário,
a área vai estar saindo para cá, o dedo indicador, indo na nossa direção, saindo na direção I. Então, nesse caso, seria a área AB na direção I. Okay? Então, esse aqui é a área, isso aqui seria a corrente I, A vezes B na direção I. Esse é o M. E o B está na direção Y. Se você calcular esse produto aqui, tá? Que vai ser AB I na direção I, produto vetorial com o B, que ele é o BY na direção J, I vezes J vai dar K. Você vai ter AB, I, BY na direção K. Nós temos o mesmo resultado aqui, tá? Então você tem esse resultado aqui, esse resultado aqui, tá? É igual a esse daqui. Usando o quê? No caso aqui, se a gente usar essa definição e essa definição aqui, que é esse aqui é o nosso momento de dipolo magnético, tá? Então esses aqui nós chamamos de momento de dipolo magnético. Okay? Momento de dipolo magnético. Okay? Então esse é o nosso, como que a gente obtém. Então, uma vez que você tem, agora aqui, uma vez demonstrado isso daqui, uma vez que você tem uma espira, tá? A gente, no fato, na verdade, a espira ela vai ser alguma coisa hoje. Vai chegar aqui, né? Chega. Vamos lá. Talvez. Deixa eu melhorar isso aqui. E aí. Só para a gente colocar aqui. Então, você vai ter uma corrente chegando e vai circulando essa esfera. Aqui é uma corrente I. A área da esfera vai ser dado como? Então, se a corrente está circulando nesse sentido, a área vai ser nesse sentido aqui. Então, vai ser, se eu definir para cá, como nós definimos o sistema anterior ali. Né? I, J e o K. O J e o K está no plano. E o I está saindo. Então, a área aqui, nesse caso aqui, a área, ela vai ser o valor dessa área aqui dentro. Vamos supor um valor aqui, 20, né, na direção I. Tá saindo. Agora a corrente. Qual é o valor da corrente que vamos colocar? A corrente de 10 ampere. Corrente de 10 ampere. Ótimo, beleza. Então nós temos uma corrente de 10 ampere e essa área aqui, dessa espira. Qual é o momento de dipolo magnético dessa área, dessa espira? Beleza, momento de dipolo magnético é igual a corrente vezes a área de forma vetorial. Então vamos lá. Momento de dipolo magnético dessa espira é igual a corrente é 10, né? Multiplicado pela área vai ser 20, né? Na direção I. 10 vezes 20, o momento de dipolo vai ser 200, né? Na direção I. Okay? Então o momento de dipolo está saindo, tá? Está na direção I, ele tá. Vou colocar um pontinho aqui. O momento de dipolo ele está saindo. Okay? Agora eu preciso saber qual é a direção do campo. Beleza, vamos lá. Vamos supor que mesma forma, né? Como nós colocamos ali. Vamos só para revisando o mesmo formato que nós fizemos anterior ali. Então você tem um campo magnético que está na direção B, que ele é 3 na direção J. Nessa direção J, como nós fizemos anterior ali, para calcular. Esse é o campo que está passando aqui. Então, com isso daqui, o que nós vamos ter? Nós já podemos calcular diretamente o torque. O torque vai ser igual
momento de dipolo, produto vetorial com o campo magnético. Então, o torque, nesse caso, vai ser o momento de dipolo. Quanto que é? Vai ser 200 na direção I, produto vetorial com o campo. Nesse caso aqui vai ser 3 na direção J. Então, isso daqui vai dar 2 vezes 3, 6, 600, né? Na direção I vetor J vai dar o quê? K. Então, nós sabemos que o torque ele está na direção K, subindo. Então, vamos lá. Esse aqui é o torque. O torque está na direção K. Ele é 600 na direção K. Se você toma aqui o torque para essa direção, a rotação ele é sempre assim. A regra da mão direita. Você abraça o torque aqui, ó, ele está essa rotação aqui, nesse sentido. Então, você vai acontecer a rotação nesse sentido. Okay? Se o torque está apontando em outra direção, beleza, a espira vai rotacionar no outro sentido. Tá? Sempre em volta do torque. Nesse sentido, apontou o torque nessa direção, né? Coloca o dedo indicador na direção do torque. Os outros dedos eles vão dar o sentido da rotação da sua espira. Okay? Esse é o princípio básico de funcionamento de motores, né? Você coloca entre ímãs, né? Entre ímãs nós criamos deixa eu desenhar aqui só no mesmo sentido. Aí você coloca ímãs, colocamos, tá? Melhor. Colocamos entre ímãs, né? Entre ímãs, né? E aí você coloca a espira aqui dentro. Né? Nesse campo, ok? Aqui você vai estar passando o campo, né? O campo magnético. Tá? Então você tem um motor elétrico, você tem os ímãs permanentes que estão em volta dele. Aí você tem o campo magnético, está passando nessa direção. E aqui você vai acionar correntes, corrente elétrica. Né? Então a corrente elétrica vai entrar um valor de corrente. Se entra um valor de corrente, né? A corrente elétrica, olha só. Aqui você tem a corrente elétrica I, né? Nessa direção. Né? Aqui você tem paralelo, que né, vai dar 0. E aqui não, aqui já está antiparalelo. Nesses locais aqui dá 0. Tá? Mas se você tem essa área aqui da espira, então você já consegue calcular qual é o momento, né, de dipolo, né, dessa espira, momento de dipolo. Uma vez que você tem o momento de dipolo dessa espira, né, que é o valor da corrente multiplicado pela área de forma vetorial que vai estar saindo aqui, você calcula o produto vetorial disso daqui, né, pelo campo magnético você tem o torque. Né, nesse caso aqui, o torque ele está saindo nessa direção, né? Então ele vai estar aqui, ó, rotacionando. Essa espira vai estar rotacionando, vai gerar força que vai estar puxando nesse sentido e empurrando nesse outro sentido. Então ela vai entrar em rotação. Esse aqui é o princípio do motor, funcionamento do motor elétrico. Tá? Esse é o nosso motor elétrico, ok? As espiras, né? Dentro, né? De esses enrolamentos de espiras dentro de um campo permanente, de ímã permanente. Tá? Deixa eu só colocar para vocês aqui um vídeo que vai demonstrar um pouco melhor isso daí. Nós podemos observar aqui como funciona o motor CC. Analisando aqui o material. Esses aqui são os enrolamentos, né? O sistema de ímãs permanentes, né? E enrolamento. Olha aqui. Então aqui nós temos o norte e o sul. Okay? E os contatos ali, que são os carvão, né? Estão fazendo contato. Nesse caso aqui é muito parecido, né? Nós estamos na situação do campo que está saindo do norte para o sul. Nós ligamos, né, uma bateria, né? As pilhas, né? Que vai... O carvão aqui faz o contato, né? Para escorregar sobre essa armadura aqui.
Olha lá, quando gera, geramos um torque, naquele mesmo sentido que eu coloquei para vocês. E quando vai passando por outro lado do contato, você vai mudando o sentido da corrente. O que era agora, o sentido era norte-sul, depois vai voltando, sentido horário, anti-horário, horário, anti-horário. Você vai mudando o sentido da corrente e você vai gerando a rotação. Okay? Então, esse daqui é o princípio de funcionamento do motor elétrico. Tá? Você tem uma corrente, vai passar, e essa corrente, né, de uma área da espira, que você vai ter um momento de dipolo magnético, você vai gerar um torque, né, dentro num campo, né, que você tem um campo, você tem que ter o ímã, né, permanente, né, você tem que ter esse campo magnético, né. Com esse campo magnético a gente consegue gerar esse torque, né, porque vocês têm essa espira com essa área. Então você pode fazer uma área maior de uma espira, né, e gerar maior, né, momento de dipolo magnético, com isso aí também maior torque, né. Mas tudo você tem que ser calculado, a questão de eficiência, né, o quanto você vai ganhar com isso daí, ok? E se você tem corrente suficiente também, né, para fazer movimentar isso daí, né? Peso, tudo tem que ser calculado. Esse que é um motor, a ideia é bem simples, né? Ó, esses contatos aqui que estão ali do lado são com a armadura, né? Eles fazem esse contato é muito interessante, né? Porque muitas vezes você troca, simplesmente você troca esses contatos, né? E faz a mudança de corrente ali, o contato direto, e com isso você faz seu motor voltar a funcionar. Motores elétricos simples, eles vão desgastando esse carvãozinho, né? Que é a parte azul aqui que tá, faz o contato diretamente. Então esse aqui é o momento onde você tem torque zero, né? Mas ele já está com a inércia do motor, ele passa para o outro ponto e já começa a corrente no sentido do contrário, puxando. Ok? Então isso daqui é o princípio de funcionamento de um motor elétrico, ok? Então a física é como funciona. Espero que vocês tenham entendido, né? Pausem aí, busquem material também, outros vídeos parecidos com esse na internet e vocês já vão entender melhor, né? E façam umas contas ali. Vou deixar para vocês lista de exercício a respeito desse assunto. Ok, pessoal? Então, por hoje é só nesse assunto aqui.